Oi, 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 oi! Chegamos agora no nosso segundo episódio do podcast, totalmente especial e voltado para as mulheres no mercado imobiliário. Esse mês de março tem muito conteúdo voltado para você, mulher do mercado imobiliário, você corretora que está começando sua operação no mercado ou que quer atuar no mercado e não está ainda, você que já é corretora, você que é líder no setor, você que está dentro de imobiliária, de house. A ideia aqui é trazer mulheres potentes, mas mulheres reais, né, que vivenciam o mercado imobiliário há bastante tempo, já passaram por diversas situações e que provavelmente podem trazer aí uma inspiração para você, tá bom? Hoje eu tô aqui com a minha convidada Gláucia. Gláucia também é uma potência. Gláucia, quero te agradecer pela participação aqui comigo. Logo que a Gláucia foi assim, Gláucia, o que você acha? Né? E ela logo topou. Mas vamos, tô pronta. Eu tô com a roupa de... Obrigada também pelo convite, é uma honra estar aqui. Imagina. Fiz um vídeo ali de apresentação também de ti, né, pro mercado, porque a tua potência aí acaba saindo aí das fronteiras de Floripa, né? Então, bacana estar contigo, obrigada. Imagina, eu que estou muito feliz. Bom, algumas perguntas para a Gláucia, mas antes de eu começar a pergunta, Gláucia, é o que você falou, né? Eu trouxe aqui algumas pessoas que realmente representam muito a nossa atuação no mercado imobiliário. Mulheres reais, que não são só glórias, mas que lutam pelas suas conquistas dentro do mercado imobiliário. Então a primeira coisa é perguntar quem é a Gláucia, né? Qual foi tua trajetória? Como que você começou no mercado? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória. Bom, eu tô no mercado imobiliário há mais de 11 anos, vou fazer 12 anos agora, porém no comércio há mais de 20 anos, para não revelar a idade, né? Então, assim, já trabalho com vendas desde sempre. Então, já tô vindo uma trajetória de atendimento ao público, né? Começando como atendente, depois vendedora de loja, depois gestão de loja, também grandes lojas e grandes marcas, né? E isso tudo me ajudou a chegar hoje onde eu tô, porque no mercado a gente também entende que existe um degrauzinho de cada vez para atingir o sucesso, né? Perfeito. Então, tô no mercado, comecei atuando em Florianópolis, mas eu sou gaúcha. Então, eu tô aqui a metade da minha vida. Eu vim lá de Porto Alegre para cá justamente pelo comércio, vim transferida de uma loja que eu trabalhava na época e aqui segui na evolução aí da minha carreira. E quando eu fiz essa virada do comércio pro imobiliário, né, pro mundo imobiliário, eu também quis partir do começo, começando devagar e com imóveis com outro padrão também do que eu trabalho hoje, né, para entendendo também que eu acredito que o sucesso ele é uma construção, né, a gente não pode chegar já querendo abrir as portas assim sem realmente entender. Eu sou muito técnica, eu gosto de conhecimento, eu gosto de me capacitar. Eu acho que você se capacitar para qualquer coisa que você faça vai te abrir as portas, porque tu vai ter um posicionamento diferente, as pessoas vão te enxergar diferente e tu vai saber o que tá falando, né? Perfeito. Então foi a minha trajetória, assim, sempre começando devagarinho e almejando próximo nível. A Gláucia, eu falo o quanto as mulheres fazem esse trabalho de reconhecer o ambiente. Exato. Né? É natural para todas que eu converso esse trabalho de reconhecer o ambiente e talvez por isso que cada vez mais nós mulheres estamos conseguindo galgar espaço no mercado imobiliário. Né? Degrau por degrau, quando você reconhece o ambiente, você se ilude menos, você cria, né, uma perspectiva mais realista sobre o que você tem. Não que a gente não corra atrás de novas coisas, mas com essa perspectiva mais realista, realmente começa a construir uma base muito sólida para a tua operação. Né? Exato, até porque a questão da liderança, daí entra a liderança, né? Lá no comércio eu também fiz essa jornada de começar como vendedora e angariando e escalando até chegar num cargo de liderança. E quando eu entrei no mercado imobiliário, a princípio não foi almejando a liderança, mas quem tem a liderança dentro de si, não adianta, começa a incomodar e tu já começa a querer mais, né? Então, você se posicionar e você se preparar, não basta parecer que você sabe, você realmente tem que saber, porque é um mercado muito competitivo.
É um mercado que, se puder te engolir, vai te engolir. Então, se você realmente não fizer, como você falou, esse mapeamento, né, do teu produto, do mercado, do cliente, realmente saber o que está fazendo, estruturar bem, tu vai acabar virando mais um aí que vai ser engolido. Na multidão. Como muitos, né? Alcia, eu falei que hoje eu vou tratar primeiro das corretoras no mercado imobiliário, né? Você lembra da tua primeira venda? Como é que aconteceu a tua primeira venda? Como é que foi tua história? Se tinha mais tempo de mercado? Foi logo no início? Como é que foi essa tua experiência? Eu comecei no mercado no norte da ilha, aqui em Florianópolis, e era uma época diferente, que a jornada do cliente era diferente e o produto que eu trabalhava era diferente também, como eu te falei, do que eu trabalho hoje, né? Então, a minha primeira venda foi para alguém de fora, acho que só para variar foi para algum gaúcho. E foi uma venda que ele pagou à vista. Era muito comum naquela época, né, o pagamento à vista. Então a gente fazia, naquela época a gente via assim dinheiro dentro da imobiliária. Verdade, chegava com um pacote. Pacotão, aí chegava os seguranças, né, junto, a gente contando dinheiro, aquela loucura, recebia em dinheiro. Então foi algo que foi rápido, foi logo no início assim que eu entrei na imobiliária. Porque tinha uma demanda muito alta também, né? E como eu me mexia muito, né? Tu tá me acompanhando aí, sabe que ficar parado não dá. Então eu fazia muito esse movimento, angariar imóveis. Eu lembro que naquela época, já no meu primeiro ano, eu fui a agenciadora de mais imóveis vendidos. Porque angariar o imóvel certo. Então eu trabalhava com o que estava vendendo, isso é muito bom. Tu ter o produto, tu captar o produto, não adianta, porque hoje eu vejo isso muito e vi muito como gestora de incorporadora, né? Tu vê que a imobiliária, o corretor, ele só tá buscando imóvel para encher o seu site ou para colocar numa prateleira e dizer assim, eu tenho esse catálogo imóvel, o meu catálogo. Mas pouco sabe sobre aquele imóvel, pouco sabe se ele realmente faz sentido para o público que tu quer atingir. Então ter esse olhar de esse imóvel vai vender rápido, de uma curadoria mesmo, né? Mesmo com imóvel de valores bem diferentes do que eu trabalho hoje. Perfeito. Né? Ter a curadoria desde o início. Então, isso também trouxe um olhar de, às vezes o mês que não era bom de venda... Aquele teu vendia porque ele tinha... agenciamentos meus, né? Então, tinha uma rotatividade. Então, isso foi muito bom. Foi ali que eu entendi o poder do imóvel certo. A Glócia falando de quem trabalha com usado, quem trabalha com terceiros, essa questão da captação, né? Do agenciamento. Cada região do país usa um nome diferente, né? Usado, terceiros, e aí captação é agenciamento em algumas regiões. Mas o principal para mim dentro de terceiros é que tem algumas pessoas que tem restrição com essa captação de imóvel. E eu vejo o quanto na captação de imóvel a gente aprende bairro, a gente aprende nome de rua. Quando você atende um cliente, realmente você fala com mais propriedade sobre um projeto, um empreendimento que você foi visitar na hora do agenciamento. E bem o que você falou, né? Qual é o teu pacote de vantagens quando você vai para um cliente, para um proprietário oferecer o teu agenciamento, né? Qual é o meu pacote de vantagens? Puxa, eu sei que o teu produto tem agilidade de venda, eu vou levar para diversos clientes, muito mais do que ter volume. Esse pensamento do foco. Isso. Pode estar numa imobiliária, pode estar numa construtora, incorporadora. O principal é esse foco, não se perder com uma imensidão de possibilidades. Eu vejo muitas pessoas com possibilidade de serem promissoras às vezes e estão patinando porque assim, ela vende carro, ela vende imóvel, ela vende área rural, ela vende comercial e aí ela não se vê como especialista, o cliente não vê como especialista, fica muito mais difícil, né? Você perde toda a tua autoridade, né, que você conquistou. Às vezes, até tu me contou um dia, né, uma história e é bem isso, porque você se apresenta, às vezes você tem aquela chance, aquela oportunidade de mostrar para o teu cliente que ele está nas mãos certas. Né? Fica comigo que eu vou resolver essa questão. E aí tu conseguiu conquistar a confiança daquele cliente, tu se mostrou uma autoridade, só que do nada a gente sabe como é cliente, ele muda totalmente o foco. E aí às vezes você quer desbravar não o padrão, né, do imóvel dele, mas a região que você não é especialista. E aí você perde toda a autoridade, porque eu, por exemplo, sul da ilha, se me colocar lá no sul da ilha... É outro mundo. Eu não sei. É outro mundo para mim. Fala de centro, fala da região central, fala daqui da região continental.
tudo eu conheço e domino. Perfeito. Agora, se eu precisar de um imóvel em outra região, o que eu vou fazer na hora? Chamar, como aconteceu comigo agora, chamar um corretor que eu sei que ele domina aquela região. Então é muito mais ágil, né? Muito melhor, um ex-diretor meu dizia, né? É muito melhor metade da comissão na mão do que ela inteira voando. Né? Então a gente tem que parar de focar na comissão final e focar no interesse real do cliente e como você conseguir fidelizar esse cliente através da tua autoridade, do teu posicionamento, porque às vezes não fechou aqui, mas ele vai te indicar, ó, centro é com você. Daqui a pouco o irmão vai falar com você, porque você se mostrou realmente, foi fiel àquilo que você vendeu lá atrás, né? Como é importante dizer os nãos também. Essa possibilidade de falar o não significa sim para o cliente quando ele busca algo relacionado ao que você faz, é bem isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente, lógico, trazendo muita informação para vocês, uma das perguntas que eu recebo muito, e muitas das perguntas que eu estou fazendo para vocês foram perguntas que eu já recebi, né? Como mulher no mercado por mulheres, por homens, em eventos ou mesmo dentro do espaço do direct. E uma pergunta que eu quero fazer é perrengue. Tem algum perrengue que você tenha vivido no mercado que você lembra? Eu vou fazer o seguinte, o perrengue é aquele que você no dia passou dificuldade, mas depois vira uma piada. Depois a gente vai para alguma situação mais frustrante, que talvez você tenha tido um aprendizado, mas agora um perrengue que depois virou piada, assim, você dá risada, você lembra daquela ocasião. Tem algum que você lembra? Tem vários, né? Principalmente a gente trabalhando em obra, porque no fim, depois eu fiz a minha jornada, ela virou de terceiros e eu comecei a me especializar em lançamento, obra, né, e construção. E, gente, não sei quem não tem a vivência de obra. Tu vai num dia, o caminho é então tu já fixou aquele caminho, tá tudo certo, marcou com o cliente, fez todo aquele atendimento. Eu faço plantão aqui, eu sempre falava em uma das obras, eu conheço cada tijolo, eu falava isso com alegria. Eu conheço o nome das pedras desse terreno. Tá vendo aquela pedra lá? Eu dei nome pra ela. Então a gente preparou todo um cenário. E era uma obra gigante, com 25 mil metros assim, de obra, era muito grande. E era muito morro. Era desnível de terreno? Totalmente desnível. Então eu fiz o cliente andar toda aquela, porque a gente ia na torre D, que era lá no final. A gente fez todo o caminho, a minha rota do lado esquerdo. Chegou na hora de entrar na torre, estava bloqueado. O lado era só... Aí eu olhei pra ele assim... Então, é que a obra é assim, é muito dinâmica, né, gente? A gente vai ter que fazer toda a volta. Vamos mais 12 mil metros e meio pra cá? Não tem problema, no fim eu consegui desenrolar, assim, dentre tantos, né? Mas esse foi uns, assim, que depois finalizamos em venda, graças a Deus. A gente conta os perrengues bom, né? Não, tu já risada, isso da venda tá ótimo, né? Sim, deu venda. Eu tenho você me fez lembrar, Glaucia, porque a gente fala muito do lançamento, já perdeu o saltinho na pedrinha, lá todo lançamento tem aquele pedrisco no estacionamento, né? Mulher com salto. Mas eu tenho uma história também de um pombo. O pombo fez um ninho na churrasqueira e era a única unidade de uma unidade pronta que o cliente ia ver. Né? O corretor vai lembrar disso. Eu grávida do Pedro com 7 anos, eu grávida do Pedro, e eu fui apoiar um corretor novo que tinha feito o agendamento para aquela unidade. A hora que a gente vai, bem cedinho, graças a Deus, fomos antes. Acho que esse é um aprendizado também, né? Também. Fomos antes, chegamos lá nas unidades, quando eu olho, tem um ninho de pombo fedendo no espaço. Sim, já passei por isso. E vai pegar vassoura, vai pegar balde, fazer faxina na churrasqueira, porque onde já se viu. É muito de como a gente lida com as situações, que é o que você acabou de falar, né? Você rapidamente fez a brincadeira ali, quebrou o gelo e foi. Né? Eu falei, olha, a gente vai ter que limpar agora e pronto. Porque o cliente só tem essa unidade, só tinham 3 unidades no empreendimento, a probabilidade de ele gostar daquela, explicar para ele que é só uma sujeira versus ele entrar numa unidade que tem cheiro ruim, é muito ruim, né? Então esses perrengues acontecem. Né? Já passei pombo mesmo, meu Deus. Tinha um empreendimento que aquele ali a gente sabia que sempre ia ter cocô de pombo na sacada. Gente, vamos fazer. A gente vinha antes, limpava.
Mas é que daí a gente explicava, quando tinha, né, gente, tá abandonado, tá fechado o imóvel, não tem movimentação. Exato. O pombo reconhece o imóvel que pode habitar, pode ir lá. né? Ele tá alugado, quando você entrar ele sai, a gente faz o distrato ali do contrato de locação e expulsa ele, entendeu? Tá tudo certo, aí a gente faz uma brincadeira e desenrola, né? Ajuda muito. Mas perrengue tem vários, né? A gente, principalmente como mulher, e aí faz toda, como a gente fez aqui agora, toda a preparação pra gravar. Ai, chega na hora de gravar, tu não aguenta mais. O sol, a maquiagem já derreteu, o cabelo já tá desse jeito, ainda mais se é na rua, né? Fala, cara, não tô acreditando, eu não quero mais gravar, mas tu tem que gravar, só tem aquele dia e o sol. Amanhã a chuva, o resto da semana toda chuva, então tu tem que fazer. E é salto e sobe e desce de salto, então a gente passa umas poucas e boas, né? Glaucia, vamos para uma outra pergunta. Agenda feminina, né? Como você organiza e organizou muitas vezes a sua agenda? Você tem uma filha, né? O ritmo de casa e de trabalho. Como que você organizou a tua agenda ao longo do tempo? Já teve alguma situação em que você se perdeu na agenda? Como que você aprendeu a lidar com isso? Porque eu imagino que tem várias mulheres aí na mesma situação, né? Essa entrega, eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, o quanto a gente quer pertencer aos ambientes, né? Quer ser 100% o trabalho, 100% Sim. na maternidade, no casal, na família. Como é que você aplica isso no seu dia a dia? Eu já passei, a minha filha hoje tem 16 anos, né? Então comecei, ela era bem pequena. E cansei de ir para plantão com ela. Então chegava eu, a minha filha e a mochilinha dela, com tudo para ela passar um dia inteiro comigo. Quem nunca, né? Qual mãe nunca levou o filho pro plantão? Mas era sozinha, era só eu e ela, então eu tinha que levar. Então eu tinha que dar jeito. Então todos os plantões ali que eu fazia tinha uma salinha ali kids, ou tinha uma salinha. Então eu colocava ela ali, dava uma olhada. Bendito o celular nessa hora também, que ajudava bastante, TV, desenho, né? Então ela se criou nesse meio, né? Ela conhecia todos os corretores, conversava com todo mundo, era mais uma colega, a gente brincava que era estagiária, né? Exatamente. Então, assim, principalmente fim de semana. Dia de semana tinha escola, creche, mas fim de semana tu não pode abrir mão, olha, eu não posso fazer plantão fim de semana ou feriado. Então, eu precisava fazer, eu fazia, eu cumpria, né? Então, em relação a isso, nunca foi uma dificuldade para mim. Tá? A questão, às vezes, daquele perrengue de pegar trânsito, ela ser a última criança na escola, esperando a gente, com aquela carinha compreensiva, né? Mas assim, gente, nada que a gente não consiga desenrolar, nós como mulheres, a gente tem esse tato de passar por cima das dificuldades, sabe? De não focar na dificuldade. Tá tudo bem, aconteceu, vamos embora, vamos pra frente. Vamos focar no que realmente vai te trazer o resultado. Então eu sempre mantive esse foco, né, bem claro comigo, com ela, trazendo ela para essa realidade. Então até o momento deu certo e eu acho que não tem nada que a gente não possa fazer com persistência e bastante conversa também, né? E compensação, né? Que eles adoram um presentinho. Sim. Depois do plantão eu te levo para comer um lanche, vamos passar no shopping. Exatamente. E assim a gente vai levando, né? Vai equilibrando. Vai equilibrando. Você já trouxe uma das minhas perguntas, que era esse olhar da tua filha diante da tua trajetória, ou seja, envolver ela, comunicar. Isso também é uma coisa muito positiva, né? Quando a gente comunica a nossa família, como é que a gente está trabalhando, o significado de tudo que a gente faz. Mas eu vou te trazer um outro ângulo que talvez seja um receio de muitas mulheres. Você já teve problema com algum cliente? Como que os clientes viam a tua passagem, às vezes tendo a filha no plantão de vendas? Conta um pouquinho sobre isso também, né? Eu nunca perguntei sobre essa ótica. Sim. Tem, óbvio, a minha visão, mas como que foi? Nunca foi um problema, assim, nunca foi um empecilho, nunca... Na verdade, muitas vezes até ajudou, mas claro, é aquilo que tu falou, acordos. Perfeito. Né? Então tu faz acordo, filha, tu vai ter que passar comigo metade de um plantão, mas eu preciso que tu fique ali quietinha, eu preciso que... Aí depois você vai ter a compensação. Então, acordos, quem conversa, quem faz acordo lá na frente, né, não se arrepende. Então, nunca tive problema por ter levado ela, nunca vi cara feia, até porque o público que eu trabalhava nesse empreendimento em específico, que é onde eu levava ela, era muito família, então eu sabia, né, que eu poderia levar ela, que não teria problema. Mas é engraçado como Deus, ele sempre manda alguns anjos no meio do caminho para te ajudar. Então, assim,
ele vê o teu esforço. Isso Ele que eu ia falar. sabe a tua vontade de fazer acontecer e muitas vezes tu não tem o que fazer. E magicamente lá de cima, né, ele envia pessoas que Concordo podem te dar contigo. apoio. Ele envia ali uma rede, porque eu nunca tive rede de apoio aqui, né? Sempre foi eu e ela. Agora, de um tempo pra cá, que a minha mãe veio pra cá. Mas eu passei muito tempo, era só eu e ela, e eu contava com a escolinha, com a creche, né? Então, nesse meio tempo, aconteceu de vir alguns anjos, assim, no meio do caminho, que nos apoiaram também, sabe? Então, foi bem Você especial. falou, eu sempre falo, né? Comece, faça. Às vezes pensa menos e aplica, né? Porque o universo ele conspira. Conspira. Eu tive situações de vou pro plantão também. Carol já dormiu em sofá de plantão. Bom, meu filho Pedro se chama Pedro por causa de um boneco de apartamento modelo decorado que a Carol nomeou de Pedro. E aí quando eu engravidei era o Pedro do plantão. Eu tenho a foto do boneco. Todos os plantões dali 21 bonequinho de pano. E ela achava que ele seguia ela, porque quando ela ia nos decorados sempre tava o boneco lá. Amor. E aí, quando eu tive antes mesmo de ter o Pedro, quando eu engravidei, ela que escolheu o nome Pedro, que era o nome do boneco de decorado, né? Amor. Mas o quanto eu tive também essa sorte, e aí a gente fala, tem alguém olhando por nós, a sorte de ter corretores que seguraram a barra, né? Faz desenho com a criança, conversa com a criança, e ela também, e muitas vezes colaborou com aquele momento, né? Parecia que estava entendendo o que estava acontecendo ali, se comportava mais, né? Porque eu tenho uma primícia, assim, eu tenho uma frase comigo que há muitos anos eu carrego e dá certo. Uma vez que você se propôs a fazer, não tem mais volta. Ou tu faz dar certo, ou tu faz dar certo. Então você já tomou a decisão, você já deu o passo, agora não tem mais volta. Tem que ir pra frente. Só continua. Né? Porque como tu falou, se a gente ficar pensando nos prós, os contras, mas eu ainda não tô preparada, mas eu não sei o que eu faço, realmente as coisas vão travar. Porque tu já enviou essa mensagem. Então, tá, beleza, tu não tá preparada? Não é o momento? Não vai acontecer. Exatamente. Né? A partir do momento que você vai com coragem, vai com medo mesmo, né? Isso. As coisas começam a acontecer, começam a destravar e não tem mais volta, eu sempre falo. É igual a compra de um apartamento, muitas vezes peguei muito cliente que é a primeira compra, né? Óbvio que dá esse medo. Eu tive muito medo quando foi minha primeira compra. Assumir um financiamento, assumir, né, uma dívida com o banco, a gente fica tão assustada se não der certo, se não pagar. Só que uma vez que tu já deu esse passo, que tu já tomou essa decisão, não tem mais volta. Tu tem que olhar pra frente e tem que fazer acontecer. E incrivelmente as coisas acontecem, né? Que é aquela frase, não é o chão primeiro para você dar o passo, é dar o passo, que aí Deus põe o chão. Então isso funciona muito, mas tem que ter coragem. O que você conquistou com o mercado imobiliário? Que você tem orgulho, assim, eu conquistei com a minha luta e veio do mercado imobiliário. Você tem algum item, alguma experiência, alguma coisa que você tenha conquistado? Sim, acho tudo, né? Imagina, eu tô há 11 anos no mercado, tenho meu imóvel, é o segundo imóvel, a gente vai fazendo, sempre buscando melhorias, né? É um carro zero, que é o teu primeiro carro zero, né? Uma conquista de chegar na concessionária e dizer, comprei, sabe? Deu certo. O financiamento aprovou fácil, porque, né? Tem um histórico, uma movimentação boa, viagens, uma vida boa para minha filha, sabe? Uma vida boa para nós. E eu lembro que uma vez que eu vim de origem muito humilde, então teve que ter um desbloqueio também. Isso é importante falar. Para entender que você é merecedora daquilo, né? E por quê? Porque como tu já conheceu uma outra realidade, é crença, te limita, crença limitante, né? Então tu sempre vem com aquilo, não que você pense, eu não mereço, não, mas o teu subconsciente ele pensa, né? Não faz isso porque tu é muito pra ti. Não toma esse passo, não dá esse passo. Só que quando tu consegue desbloquear a tua mente, e isso eu trago muito para o meio que você vive, óbvio, né? Então, se você se infiltra no ambiente certo, tu vai começar a expandir a tua mente, tu vai também se sentir merecedor e tu vai querer também ter aquilo. Então, o primeiro passo foi entender que eu merecia, né? E nunca me deslumbrar com o dinheiro. Minha primeira comissão, uma bolada que eu nunca tinha visto. Se eu fosse uma deslumbrada, já ia sair comprando carro, roupa, look, bolsa, né?
não, vamos lá, um passinho de cada vez. Então, uma coisa que sempre me ajudou é manter meus pés bem firmes no chão, sempre olhando para o alto, sempre almejando, né? Mas muito consciente que dinheiro ele é feito para que a gente usufrua dele, não virar escravo, né? Escravo e refém dele, né? E refém. O mercado imobiliário, ele infelizmente, ele possibilita esses erros de caminho. Exato. Né? O brasileiro, de maneira geral, a gente já não tem educação financeira como base. E aí, sendo um autônomo, se vê como empresário numa operação que, se você se deslumbrar com uma venda, é realmente o que você falou. Coloca os pés pelas mãos, começa a ter um nível, né, um nível de vida que você não consegue sustentar por muito tempo, e isso realmente acaba te atrapalhando e atrapalha depois na nossa relação com o cliente, porque esse desespero pela venda também não é saudável. Né? Ter uma dívida é desconfortável. Quero trazer isso para a tua realidade também. Falei de conquista. Você teve algum período mais complicado dentro seja da corretagem, seja da liderança? A gente vai falar mais da liderança daqui a pouco, até para incentivar mulheres nessa posição. Mas teve algum período que você teve que se provar, ou que você teve que ser mais resiliente? Teve, mais como gestora. Perfeito. Porque como corretora, como eu te falei, sempre tive meus pés no chão e uma boa educação financeira de entender, porque como era só eu... Não tinha quem recorrer, né? Não podia ter erro ali. Não podia ter erro. Se desse ruim, eu não tinha pai e mãe para bater na porta e dizer, olha mãe, tô precisando. Não. Então eu precisava ter minha consciência muito, muito ampla e entender que eu preciso ter uma margem ali de segurança. Isso fez toda a diferença para mim. E hoje também, né? Até no sentido, você falou do padrão de vida. Principalmente na cidade que a gente tá, né? Muita ostentação e acontece muito da gente ver isso. Do pessoal mostrar que tem, mas só pelo simples fato de querer mostrar. Mas quando na verdade ele não tem. Né? Tá endividado, tá no perrengue, mas por fora ali tá mostrando. Então eu sempre tive essa consciência que eu preciso viver um padrão abaixo do que eu realmente posso. Porque isso até onde eu aprendi foi com um primo rico, né? Há anos atrás, lá o Thiago Nigro, e eu trago isso para mim até hoje, sabe? Então independente do valor que deu essa comissão, é um dinheiro que eu vou botar ali aplicado, vai me render, daqui a pouco surgir uma proposta, uma oportunidade, eu tenho então eu tenho muita consciência do dinheiro. Eu acho que isso te ajuda assim a mais de 50% na tua carreira, porque tu vai atender um cliente com a tua vida toda. É outra sintonia, tu consegue sintonizar com a mesma energia desse cliente. Exatamente. Porque ele também está confortável assim como você. E isso o cliente sente, o desconforto ou o conforto, tu sente. Uma pressão fora de contexto, né? Às vezes ansiedade. Uma incisiva ali de vamos fazer uma proposta, mas não é nem um imóvel que eu gostei. Então tu já sai do contexto da venda. Tu começa a focar no que aquela venda vai te trazer, né? Perfeito. E isso é tão importante, a gente ter uma organização financeira, os pezinhos no chão e entender que é um passo de cada vez. Muito bom. Glaucia, agora quero falar sobre liderança com você. Óbvio, a gente está falando de liderança feminina aqui, mas o desafio da liderança, ele é global, né? Independente do gênero, talvez a mulher com algumas questões, mas o desafio da liderança no nosso mercado é muito forte. Em todos os mercados existe um desafio, até pelas gerações hoje, né? O mercado mudou, o consumidor mudou e as pessoas mudaram também. O modelo de vida, do que elas querem, do que elas pregam, mas dentro da corretagem, quando se fala em liderança, a gente não pode negar que existe um exercício, porque o profissional ele é um autônomo. Né? Então você está à frente e com pessoas que são teus parceiros, na verdade, de negócio, e você vai, naquele momento, assumir uma posição. Naquele momento assumir uma posição. Como é que foi a liderança para você? Como é que ela surgiu? E qual é o teu modelo de liderança? Como que você encontrou espaço como líder dentro do mercado imobiliário? Conta um pouquinho dessa tua trajetória e como você conduzia a tua equipe, né?
Eu fiz a mudança, primeiramente, de região e nicho, né? Então, eu saí de um nicho de baixo a médio padrão. Perfeito. E vim desbravar o alto. Aí eu conheci o outro lado que eu morria de curiosidade para entender como é que funcionava, né? Porque até então eu só via especialista em alto padrão, alto padrão, alto padrão. E isso eu tô falando de pouco tempo a partir da minha formação. Acho que foi uns 3 anos. 3 anos depois que eu me formei, que eu trabalhei nessa área do baixo a médio, né? Vim desbravar e vim pro centro, obviamente. Isso aqui é Você tem um ticket mais alto e você tem um público de alta renda, né? Consumindo aqui o centro. Não, e um público que tem já uma outra mentalidade, né? Não é o primeiro, o segundo nem o terceiro imóvel, né? Então, te exige mais também. Me exige mais, mas ao mesmo tempo, quando você se prepara, o atendimento ele é mais fluido com esse público. É engraçado porque você acaba falando de tudo. Se tu consegue se conectar com o teu cliente, tu consegue falar de tudo com ele na visita, menos da venda daquele imóvel. E aí no final, se fez sentido, se você fez obviamente uma boa anamnese desse cliente, o cliente vai chegar pra ti. Tá, mas como é que eu pago isso aí? Aí tu entra. Fechou. Esse é o objetivo, né? Tu não consegue isso da noite pro dia. Tu precisa fazer uma boa anamnese, um bom contato, entender o produto, entender o cliente, entender o que tá acontecendo, né? E aí você faz isso. Mas a jornada ali, a mudança então do médio pro alto, eu vim pra cá. Me senti totalmente deslocada, fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu saí do meu conforto, ali onde eu conhecia tudo, meu bairro, onde eu tava, vou voltar. Mas não, foi muito rápido, assim, o que eu fiz? Eu entrei pra dentro do sistema e comecei a estudar minha pauta, ruas, fazer trajeto a pé, fazer trajeto de carro, entender o que tinha de ônibus ali para o filho que estudava na faculdade, às vezes para a funcionária da casa, então entender como é que funcionava também a rota de ônibus, sabe? Entender, vivenciar aquela região. Feito isso, aí eu comecei então a focar no cliente, conhecia minha pauta, vamos para o cliente. Só que não adianta, quem é líder não interessa onde está, que vai se destacar. Eu comecei a ajudar meus colegas, então a gente começava a fazer muita parceria, era um ambiente bacana, todo mundo ia para uma imobiliária de manhã, ia embora à noite, fazia corujão, e era pizza, era comemoração, energia era boa. Gostoso, era sino, era negociação, e aí nessa época a imobiliária só tinha um gestor e uma equipe. Só que a imobiliária começou a crescer, e teve a demanda de começar a abrir outras equipes. Então, na segunda equipe, né, que o diretor na época quis abrir, ele já me identificou como uma líder. Mas não porque eu me prontifiquei, porque foi natural eu tomar a frente. Eu sou meio metida mesmo. Eu tô aqui no meio, tu viu, né? Não, depois a gente conta como é que foi essa experiência aqui. A gente vai contar por trás das câmeras para vocês. Por trás das câmeras. Então, assim, eu sou meio metida por natureza mesmo. Então, não interessa se eu não vou ganhar comissão, não interessa se não é uma parceria, eu vou ajudar. Vamos lá, então, vou contigo. O que tu precisa? Qual é a tua dificuldade? Aí puxava a dificuldade pro meu gestor. Sabe, fazia naturalmente, genuinamente, ajudar as outras pessoas. Então, tu perguntou da minha forma de liderança. A minha forma de liderança é essa. Ir à frente e mostrar pelo exemplo e fazer o corretor entender, né, a minha equipe entender que a gente está no mesmo nível, só mais uma, a gente precisa estar com uma equipe coesa. E aí, quando surgiu a demanda de uma nova equipe, eu fui mencionada ali para assumir a gestão, né? E aí para mim foi maravilhoso, adorei o desafio, já assumi, a gente já fez recrutamento, rapidamente a gente já abriu a equipe, porque tem isso ainda, eu tive o desafio de abrir uma equipe nova. Não é dividir 000. Então eu comecei fazendo entrevista, aí o meu diretor fazia comigo, as 2 primeiras ele fez, depois vai, te vira. Né? Porque a liderança dele é assim, te vira. Super treinamento, vai. Não, se der alguma coisa, tu volta aqui, mas não conseguia. Daí a gente fez a equipe rapidinho, começou o treinamento, capacitação, e visita a obra, visita empreendimento, estudar a pauta. Então eu fiz com eles o que eu sabia que dava certo, porque é o que deu certo pra mim.
né? Então, o meu modelo de gestão é pega junto e eu vou contigo até o fim. Tá com dificuldade, é one on one aqui e ligar para o cliente em tempo real, vamos marcar, eu vou junto, eu quero me conectar também para mostrar como faz. Uma vez que tu já tá pronto, agora eu vou pro outro. E assim a gente vai. Tanto que hoje da minha equipe original, aquela equipe de 2000 e foi antes da pandemia essa equipe, 2020, era uma equipe de 8 a 10 pessoas, hoje tem 4 líderes aí pelo mercado, né? Como líder, como diretor, um já abriu imobiliária, tudo formação, e ó, vai. Então é bacana. Tem amigos até hoje, né? Hoje eu falei com uma, né? Que é dessa época, imagino eu, não é? A Paula é dessa época. É dessa época. É isso. Não, quando não tem como você... Eu não consigo me conectar somente no profissional, sabe? Eu tive um diretor de uma outra incorporadora que ele falou pra mim, eu não tô aqui pra fazer amigo, vocês são só meus colegas. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas não adianta, tu acaba se conectando, a gente brincava. Entendendo toda a história. Tu sabe quem é ele, a família, tu se conecta. Como é que tu vai dizer pra esse cara, não, olha, deixa bem claro que aqui é só profissional, tá? Não quero saber dos teus filhos. Não existe isso, né? É natural você conviver e acaba formando uma amizade. Numa dessas, as amizades acabam continuando, né? Que momento que você vive hoje, Gláucia? Conta pra gente. Aí, então, eu puxei dessa trajetória de gestão de equipe, né? Vamos fazer então a jornada para chegar até aqui. E aí comecei a formar líderes, os meus corretores acabaram virando gestores também, abrindo as suas equipes e a empresa começou a crescer. E aí surgiu a demanda de diretor, né? Diretoria. Só que surgiu a demanda, mas a princípio teve uma resistência, né, do dono da imobiliária. O que eu fiz? Eu montei todo um plano de ação para o ano seguinte, isso era novembro, dezembro mais ou menos. Então eu montei todo um plano de ação no detalhe, desde a moça do cafezinho, desde a recepcionista, desde a faxineira, como devia se comportar, como devia atender o telefone, como devia se vestir, falar, de gestão de agenciamento, quais são as regras e placa e meta. Montei todo o plano de ação e apresentei para ele. Na hora ele falou, tá fechado, tu é a nova gerente geral da imobiliária. Assumi como gestora geral, a gente fez uma mudança ali 360, foi bem legal. Porque quando você tem um olhar ali do piso de venda, né? Então tu já consegue entender e também trazer o pessoal CLT para ti. Com certeza, porque eles veem a tua operação, veem a tua entrega, veem que você tem essa preocupação genuína com o cliente, né? Eu falo, o back-office é um grande aliado pra gente, né? Eu tenho pessoas que eu levo pra vida, Renata, Ney, tem várias pessoas, o back-office, né, que é essa equipe de apoio CLT é um grande aliado pra gente, mas esse time é um time que também vai muito na linha do que é correto, porque ele também vive o cliente que destrata, os problemas com o cliente pós-venda. Se você faz um trabalho correto com eles, né, tudo flui. Tudo flui. Eles começam a confiar muito mais em você. E eles compram a ideia contigo, né? Eles estão ali contigo, mesmo sendo CLT. Exatamente. Mesmo recebendo só aquele X, né? O comercial tem aquela loucura de não saber se vai vender esse mês, não saber de quanto tempo fica sem venda. O CLT já tem todo aquele planejamento mensal, mas mesmo assim, quando ele entende que tu é um líder que pega junto, que vestiu a camisa junto, ele tá junto contigo e é a coisa mais linda, porque uma coisa é tu conseguir engajar o time comercial, que sabe que se vender aquilo, vai ganhar uma boa nota, todo mundo vai ganhar. Agora, vai fomentar isso pro grupo CLT, que independente do que ele fazer, é aquilo ali que ele vai ganhar no final do mês. Se ele fizer bem ou mal, é aquilo que eu vou ganhar. Então, tu conseguir trazer esse time pra ti também, como é importante, né? E aí tem que ter um olhar do outro lado também. Uma entrega muito boa. Muito legal. Nossa, você já teve a gente tá falando tanto do feminino, né? Mas qual é o teu olhar sobre o feminino no mercado imobiliário? O que você vê do feminino no mercado imobiliário? Você acha que existe ainda uma resistência da mulher no mercado, no dia a dia?
eu vou, de maneira geral, tá? Liderança como corretora, com cliente, tem ainda, você acha que existe ainda um caminho a gente percorrer? Existe, com certeza. Até tu me perguntou como é o momento hoje, a gente começa a falar e É verdade. acaba indo pro outro lado, né? Mas aí tocando nesse assunto que tu falou, porque depois eu assumi a gestão de incorporadora, né? Eu tive esse convite, aí sim me deu frio na barriga. Eu falei, não, gente, como que, né, a gente se vê pequena, né? Não, eu sou gestora geral de uma imobiliária. É diferente. Só que é diferente, mas tu também tá no risco. Só que tu não vê o risco, que tu corre todo mês, né? Tu não tem fixo, tu não tem nada. Mas como é que eu vou assumir uma gestão de uma incorporadora? Ainda mais uma incorporadora de peso que foi, né? Quem me chamou. Então, mas eu fui. Meu diretor me incentivou aí. E ele falou, vai, agora é o teu momento. Então, ao longo da minha trajetória profissional, desde lá atrás, como no comércio e varejo, né? O que muito me fez diferença, sim, foram os meus líderes também. Porque como é importante você ter líderes que enxergam em você o potencial que às vezes nem você mesmo enxerga. E aí, automaticamente, isso vai se infiltrando em ti e tu vai replicar isso também para outras pessoas, né? Então, prontamente, o meu diretor falou, vai, é o teu momento e se não for nada do que te prometeram, tua cadeira tá aqui ainda. Tanto que até hoje ele me liga, e aí, tua cadeira tá aqui. Eterna. Tá aqui. Cativa. E aí foi uma evolução, eu assumi a gestão ali de relacionamento, de produto, né, da incorporação, entendi o outro lado, como funciona de um pré-lançamento, como é que funciona um represamento, o dia D, aquela loucura, e ali eu encontrei meu lugar. Assim, eu amei trabalhar com isso, eu amei. Agilidade do lançamento é outra realidade. É outra realidade, e sabe o que eu mais gostei? Que é uma coisa que eu tentava fazer lá atrás e eu não conseguia desenvolver em imobiliária. Eu gostei de ser especialista em um único produto, né? Nossa, especialista, não tinha ninguém melhor do que eu para falar sobre aquilo, porque eu respirava aquilo, a minha vida era aquilo. Então eu não dava atendimento, eu brincava, né? Eu não dava atendimento, eu dou show. É isso. Ninguém vai ter um atendimento de ninguém no meu nível, né? Detalhe do detalhe, acabamento, narrativa, tudo, né? Era muito legal e ali eu me desenvolvi muito também com o outro lado, que é lado, como eu te falei, nessa parte administrativa, incorporação, licenças ambientais e alvará e toda aquela loucura gostosa também. E você vê um projeto nascer, lançar, construir, entregar, morando, isso é muito especial. Isso é muito gostoso de acompanhar. E ali foi onde eu encontrei a minha verdadeira essência, né, dentro do mercado, assim, é o que eu amo fazer. Depois dessa incorporadora eu fui para uma outra incorporadora, mas aí eu vim para assumir uma gestão geral, né, porque tratava direto eu e o dono. Então eu não tinha um diretor, eu não tinha um CEO como eu tinha na outra. E aí foi uma loucura também muito boa, foi breve, mas foi excelente para mim, assim, foi um aprendizado, foi uma escola que ninguém vai me tirar, né, o conhecimento que tu adquire. Foi ali que eu tive a liberdade de ajudar na concepção de um projeto. Porque hoje, até tu vai concordar, as consultoras são bem resistentes do comercial da Alpitaco, né? Participar desde o início. Vem toda a questão de estudo de região, aí vem arquiteto, engenheiro, né? Fazer todo aquele estudo de projeto. Perfeito. E apresentar para o comercial. Quando a gente é recebido, a gente vê vários pontos ali que tu não faria. Eu vim de uma escola que partilhou muito, e eu sei que o sucesso da operação dessa escola que eu vivi em São Paulo foi muito disso que você falou, né? Ter um comitê e o comercial participar desde o início para entender demanda, entender o que o cliente pede. Claro, é gente que tá ali, né? E aí como que... E foi um dos pontos que eu sempre falava, como que você vai me cobrar a venda desse empreendimento se não fui eu que assinei ali embaixo? Perfeito. Né? E ali eu entendi também que eu também sei analisar, entender mercado. Tudo. E gente, foi tão gostoso fazer isso, porque foi tão assertivo, né? O projetista vinha, a gente fazia, não, mas... Aí o meu diretor falava, lá vem ela com aquele dedo nervoso dela. Aí eu vinha, não, mas aqui, vamos mudar aqui, vamos mudar. Na outra semana ele voltava, é isso. Aí quando tu apresenta para o cliente um projeto que você fez parte... Meu Deus, é o teu... Tanto que todo cliente me perguntava, tu é a filha do dono?
falei, gente, sou a metida filha do dono, porque eu realmente visto a camisa, porque é aquele amor por aquilo, né? E atualmente, então, o que aconteceu nessa virada de transição, saí dessa incorporadora, fiquei no final do ano off. Que é muito recente. Foi muito recente, isso eu tô tudo aconteceu perguntando, agora. mas é um movimento muito recente, tá? É bem atual, né? Em tempo real. Glaucia, por que eu fiz essa pergunta do teu momento? Porque eu sei que é um movimento muito recente e tantas mulheres podem estar nesse momento em que anseiam alguma coisa ou tem alguma coisa acontecendo, estão estudando e é justamente o que você está vivendo, né? Conta um pouquinho isso. Eu costumo dizer que todo mundo está vivendo algo novo hoje. Seja um projeto verão 2027, agora eu entrei na academia, agora eu vou levar a sério, agora eu vou na Nutri, ou um projeto de uma casa nova, um projeto de uma viagem que vai fazer, ou um salto profissional. Todo mundo tem alguma coisa que está fazendo ou está recomeçando, porque a vida ela é isso, né? São ciclos, Ciclos, são eternos recomeços, né? E aí nessa última empresa, nessa última incorporadora, eu fui muito pro piso de vendas. Eu voltei de novo pro atendimento ao cliente, daquela conexão com o cliente, que é aquilo que eu te falei. A gente começava a fazer atendimento e o corretor nervoso, porque a gente não falava da negociação, a gente não falava que hora do chega, não? E agora, né? A última, e quando o cliente sinalizava, aí sim eu puxava para a mesa de negociação e fazia todo o fechamento, né? Então, isso me despertou algo que eu não tinha lá atrás como corretora, porque eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje, né? E aí, nesse meio tempo que eu tentei ficar off, porque eu tentei ficar off, eu tentei ficar off. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês verem como ela fica off. Ela fica super muito off. Mas olha, e nesse meio tempo que eu tentei ficar off, aconteceu movimentações também de demanda de cliente, de venda, de demanda de construtoras me procurando para falar assim, Glaucia, não sei o que tu tá fazendo, mas tu tens as portas abertas aqui, quer vender, quer vir tomar um café? E aí começou de forma natural essa movimentação e eu falei, gente, é impressão minha? Ou eu sou uma corretora autônoma agora? Eu tô solo? É isso mesmo que está acontecendo? E é isso mesmo que está acontecendo. Esse é o meu momento. Não sei se eu vou ficar solo, eu não sei se daqui a pouco eu vou para uma empresa, eu não sei. Mas é tão bom, toda essa jornada que eu construí até aqui fez eu viver o que eu estou vivendo hoje. Perfeito. Que é você ter portas abertas nas melhores construtoras, incorporadoras, nas imobiliárias, as pessoas quererem estar contigo num evento, lembrar de ti, eu quero que você seja presente, né? Então, eu acho que isso não se constrói do dia para a noite, né? E, como eu falei no começo, a vida é um eterno recomeço. Então, eu estou recomeçando, mas na verdade eu estou continuando algo, ou talvez um projeto antigo que eu não tive coragem e agora está acontecendo de forma natural, mas daqui a pouco tudo pode mudar de novo e eu estou aberta e está fluindo. E essa dinâmica, né? A dinâmica do mercado, mas também a dinâmica de trajetórias. Trazer alguém que passou por... E aí, por isso que eu falei, a posição de liderança, ela é provisória. Porque, na verdade, é um estado que você atende naquele momento, né, Glaucia? Você cada vez mais está profissionalizando a corretagem, exercendo ela para ensinar corretores ou para lidar com o cliente final ou como um sobrenome de uma construtora que você carregava. Isso. Né? Mas, no final das contas, é a trajetória dentro do mercado imobiliário em vendas que está te fazendo. Né? Você está construindo o teu repertório dentro do mercado imobiliário. Sim, tantas mulheres produzindo, exatamente. E aí agora sim, essa pergunta, o fato de ser mulher te afetou de alguma maneira em algum momento? Cliente, diretoria, te afetou de alguma maneira? Sim, todo mundo tem uma história, né, para contar. Eu tenho uma lá na imobiliária que tinha o CEO de uma construtora. Eu não sei o que eu fiz pra ele. Não sei o que eu fiz pra ele, ó. Não sei. Mas ele simplesmente deixou claro, não vou fazer negócio contigo. Não vou. E eu não tava entendendo por quê. Então, naquele dia eu passei uma proposta pra ele. Ele falou, não vou fazer negócio contigo, não me liga. Eu não entendi. Olha. Falei pro meu colega, que era homem. E ele, tá, dá esse telefone aqui que eu ligo. E se a gente fechar, vamos rachar? Eu falei, claro, né? Vamos fazer parceria de gestão, né? Ô fulano, e aí, tudo bem? Tô com uma proposta pra ti. Exatamente a mesma proposta que fazia 5 minutos que eu tinha passado.
Fechou então? Então tá, vou te mandar a documentação aí, vambora. Ele desligou e falou, toca aqui. Cara, quando ele falou, toca aqui, eu caí no choro. Aí eu chamei o diretor, vem aqui. Eu sofri preconceito. Era só porque eu era mulher na liderança. Ele não aceita que eu sou mulher, porque ele me conheceu como corretora e ele viu que eu assumi a gestão, né? E aí meu diretor falou pra mim assim, primeiro, vai ler o livro Arte da Guerra, pra tu entender que tu tem que entender como pensa teu inimigo e se infiltrar nele. E segundo, engole o choro e vai pra frente. Tu vai sofrer muito mais. Com certeza eu sofri muito mais e cada vez mais cascuda, né? E tanto que chegava a situação que eu ria. Eu dizia, então tá bom, né? Tá bom, vamos em frente. Mas nunca no sentido de, pelo fato de eu ser mulher, achar que pode tentar alguma coisa. Em relação a isso, nunca me aconteceu. Uma vez, assim, um cliente me convidou para jantar, assim, eu disse que não. Agradeci, mas não foi nada de assédio, nada desse sentido, né? Até porque eu tive sempre uma postura, uma forma de falar, uma forma de me comportar, que eu acho que talvez isso não tenha dado abertura, né? Ninguém. Então, graças a Deus, nunca sofri esse tipo de situação. Você me fez pensar muito nisso, né? Quando a gente fala do feminino, ao atender um cliente, cada cliente tem um perfil diferente, né? E a todo momento como corretor, o nosso papel é entender como que eu impacto em cima do perfil dele. E aí a gente fala muito, é o analítico, é o emotivo, a gente vai falar desses perfis macro, mas tem um pouquinho a ver com essa sensibilidade de mexer com o universo que você não vai mudar, né? O cliente a gente não muda. Então, da mesma forma que eu vejo que nós temos que nos esforçar para entender qual é o estilo que vai conectar com o cliente, é a mesma coisa no universo feminino quando a gente sofre uma situação como essa, né? Eu lembro aqui, você conhece meu marido, eu tive uma situação que meu marido não fazia um plantão, ele não fazia aquele produto, ele não atendia naquele produto, ele já era gerente, eu também. E eu vi que numa negociação eu não estava indo para frente, primeiro porque aquele era um pai comprando para um filho, e aquele pai, ele já foi extremamente deselegante com a própria esposa na mesa, né? Na forma incisiva de não dar espaço de fala para ela. Quando o meu corretor me colocou na posição de pessoa que ia lidar, várias vezes ele realmente fugiu e falou assim, tá, mas com quem que eu vou lidar a tratativa? Com quem que eu vou tratar? Com quem que eu vou tratar? E eu também nessa situação, lembro que eu liguei pro meu marido, falei, olha, você vai ser meu diretor agora, porque venda eu não vou perder. Ele, mas eu não sei nada desse produto. Falei, não, ó, o PV tá aprovado, o fluxo já foi feito, analisei o crédito, tá tudo certo. Você vai pra mesa pra dizer que ele tem o desconto que ele pediu e que o fluxo é esse, não dá pra mudar. E a venda feita, não dá pra mudar o outro, né? Mas o outro não pode limitar o teu crescimento e o teu desenvolvimento. Foi isso que eu aprendi também, né, Foi nessa super história. estratégica, né? Ok, ele não precisou deixar claro, mas também, inicialmente, tá? A minha verdade talvez tenha sido a sua. Eu fiquei com uma raiva, quase de que assim, agora eu vou provar pra ele, né? Que eu tenho capacidade de aprovar o fluxo que ele quer, de fazer o que tinha que fazer. Mas em algum momento, a lucidez de falar, ele é um cliente como qualquer outro. Se eu tivesse um cliente mais analítico na mesa, eu iria com um computador e com uma planilha para negociar com ele. Se eu tivesse com um mais expansivo, emotivo, eu ia falar da família, brincar com o filho. Então, esse cliente que não quer a minha presença, como é que eu vou trabalhar com ele, né, para conseguir converter a venda? Venda tu não vai perder. É isso. Perfeito. É bem isso. É a inteligência emocional que a gente tem que ter. Porque também se for deixar o ego tomar conta... Atropela. Não, mas não eu dá. Vou falar, eu fui lá pra dentro irritadíssima. Deu uns gritos lá na almofada do plantão, né? É isso. Quem não Escondidinha. Cláudia, a gente tá quase chegando ao final dessa nossa fala, que eu tô amando. Também. Mas antes da gente encerrar, tem duas situações que ocorreram exatamente hoje com a gente, que é vida real. E eu quero trazer para as mulheres reais no mercado imobiliário, tá? Então, a primeira tem a ver com o seu dia de hoje e a tua preparação para estar aqui. Se fazia sentido, a gente já conversou disso, mas
Conta um pouquinho como é que foi, um pouco, né, do teu dia de hoje. A gente temos a gravação marcada, ela veio, mas conta um pouquinho desse teu olhar feminino também pro dia de hoje. Tá falando dos perrengues até chegar aqui? Ai, do quase não, quase mas não. foi. Quase cancelei. Quase cancelei pra vir, entendeu? Foi um dia totalmente conturbado e contrário do que a gente havia planejado, do que eu tinha planejado. Inclusive o look, porque aí tem isso da mulher, né? Tava ali toda atrasada, toda nervosa, pensando, ai, será que vai ficar muito chato se eu desmarcar com a Andressa? Será que ela vai ficar muito chateada comigo? Até a ansiedade me deu. Eu falei, ai, gente, quer saber? É melhor desmarcar do que não tá lá 100%. Aí tu começa a se sabotar. Não, vamos deixar para outro dia. Aí começa a vir, acho que outro dia é melhor. Aí eu olhei, quer saber que outro dia nada, eu vou agora. Vou botar o meu look, vou fazer a minha make, arrumar meu cabelo e vou botar um brincão. Reagi. Comecei a maquiar, minha calça nova, tirei a etiqueta de calça nova, maravilhosa. Caiu a base na calça, eu falei, ai, que legal, não vou poder usar a calça. E agora tem 20 minutos pra sair. Como é que eu faço? Nisso meu noivo mandou mensagem, ele, não, passa um paninho. Que paninho, você não tá entendendo? Já passei paninho, já passei vanish, já esfreguei, não tem o que fazer. Não, mas a calça não vai aparecer no podcast. Mas eu sei que a calça tá manchada. Ai, gente, aí perrengue com filha, mas enfim, eu acho que é a capacidade de não se sabotar, porque a mulher, ela tem essa mania, eu sei porque eu faço isso, a gente tem que lutar todo dia, principalmente às vezes quando tá em casa, né? Não, tu tem que editar e fazer hoje 3 vídeos. É verdade. Aí tá, tu começa a trabalhar ou fazer um follow-up de cliente ou fazer, né, os teus posts, teus anúncios, aí tu olha ali para um lado, a cozinha não tá 100% aquilo, daqui a pouco tu olha pro quarto, mas tinha que dobrar isso, daí tu começa a te auto-sabotar. E aí quando vê, passou o dia, tu não foi na academia, tu não fez o que tinha que fazer, mas a casa tá maravilhosa. Não vai receber ninguém, inclusive. Ninguém. Por que isso, gente? Então, assim, a gente precisa manter o foco, né? Se você se propôs a fazer aquilo, não interessa o que vai acontecer, tu vai lá fazer. Esses dias eu tento ser regrada com a academia, eu tento, meu noivo é que me puxa. Que bom. E aí já era 9 horas, eu nunca treino à noite, nunca, eu acho um absurdo quem treina à noite. Porque que eu fico... pique é esse? Fica drenado depois. Não tenho mais força nem pra levantar um copo. Ah, mas você quer saber, eu vou, porque era um treino de costas, não era de perna pelo menos, de perna é pra acabar, né? Cara, eu terminei o treino 10 da noite, eu falei, cara, venci todas as minhas desculpas. E isso te dá uma motivação de tu entender que tu pode, né? Que tu pode fazer o que tu achava que não podia fazer. Pode ser uma coisa bobinha, mas a gente sabe que o sucesso, ele é feito de pouquinho em pouquinho, né? De pequenas vitórias, pequenas conquistas que vão te levar. A mesma forma o fracasso. São pequenas desculpas, procrastinações. Ele não vem de imediato. E não vem. Então, ficar parada em casa não vai resolver a vida de ninguém. Então, bota o teu brincão, bota o teu look, bota uma make, vai pro teu compromisso. E se tu não tem compromisso, maravilhosa, vai pra rua, vai pra um café e faz teu trabalho. Se ela não tivesse me contado, eu nem tinha percebido, entendeu? Nem tinha percebido. Gente, não há nada, baixa, energia, nada. Não há nada do que um bom look, uma boa maquiagem, um perfume, um cabelo bem feito, um brincão. Sai na rua, essa cidade linda, não interessa se tem trânsito, é tudo lindo. Eu vim ouvindo um louvor, bota um louvorzão assim, ó, não tem nada que supere isso. Ela já emendou a minha última pergunta antes dela deixar uma mensagem pra gente, que é sobre espiritualidade. Também aconteceu algumas coisas aqui quando a gente começou, que foi antes da gravação, né, Gláucia? Ela quis realmente fazer uma oração antes da gente começar a gravação. E aí essa pergunta sobre espiritualidade, sim, como é que você vê a espiritualidade, como é que você trabalha isso pra você, né? E o que significa? É o meu tudo, né? Hoje o Senhor é o meu sócio majoritário. Tudo que eu faço, uma vez eu briguei com um cliente, juro, vou lembrar dessa história, foi na época que, meu Deus, foi na época do Lula que o Lula ganhou. Ai, meu Deus! E ele tava fechando um negócio milionário, a gente ia fechar um baita de um negócio.
E ele falava de Deus desde o início, não, porque Deus é soberano, porque Deus me ajudou, me curou, Deus na minha família, Deus é tudo. Falava de Deus e a gente se conectou por isso, porque eu sou muito crente em Deus, né, também. E eu sei que chegou no final, eu falei, olha, fica tranquilo, se tiver que dar certo, o Senhor vai fazer com que dê certo. Aí ele falou, não, só um pouquinho, agora tu já foi demais, tu tá botando Deus no meio do meu negócio, do meu dinheiro? Eu falei, o Senhor me desculpa, mas o Deus que eu sigo, Ele é dono de tudo. Das minhas finanças, dos meus negócios, dos meus projetos, da minha família. Não tem como eu jogar, não. O Senhor só cuida disso aqui, porque isso aqui eu que sei, tá? Deixa que o financeiro é eu e meus negócios aqui. Não existe isso, né? E aí no fim o Lula ganhou, ele me ligou desesperado. Eu não vou fazer negócio, eu vou embora do Brasil. Fala para os seus clientes cancelar tudo. Eu falei, calma, não entra em pânico. O cara entrou em pânico, foi embora. Né? Mas assim, pra mim Deus, Ele é tudo, né? Hoje, se tirar Jesus, eu brinco assim, se tirar Jesus de mim não sobra nada, porque ai de mim sem Ele, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou é pra Ele, toda honra é pra Ele. Então, todo dia, assim, tem meu momento ali, oração antes, porque uma oração pode ser simples, né? Uma coisinha simples. Mas no mundo espiritual isso impacta de um jeito. Te reconecta várias coisas que a gente nem imagina. Nem imagina. Então, assim, como é importante a gente manter essa intimidade, esse vínculo, de entender que tem um Criador, que Ele está cuidando de tudo, que Ele tem um plano maior do que tudo isso e que tu é filha dele. Né? Porque quando a gente entende a nossa identidade como filha do soberano, né? Do dono do ouro, da prata, do universo, dos céus e da terra, nada, que nem hoje, poderia estar lá chorando, em posição fetal na minha casa. É verdade. Deu tudo errado hoje. Poderia estar lá, assistindo Netflix. Mas eu falei, não, só um pouquinho. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Por que eu tô nessa? E aí tu já começa, tu se reconecta com a tua verdadeira essência, identidade, né? Então, como é importante a gente entender quem a gente é. Porque aí sim tu se capacita diferente. Tu se posiciona diferente. Tu fala diferente, tu chega diferente, né? Então faz muita diferença, pra mim é tudo. E aqui a gente não tá falando de religião, tá falando desse movimento de fé, de esperança, esse movimento que para cada um tem um significado, tem uma forma de visualizar, né? Mas muito essa realidade de reconectar com o fato de que a gente é um ser único, com uma super capacidade, né, de entrega para o mundo. A gente tá aqui para essa entrega para o mundo e muitas vezes é a cabeça que tá colocando a gente para dar ré em vez de ir para frente, diante do mundo que a gente vive, né? Tudo que a gente deixa de viver por medo. Perfeito. Tem uma pesquisa que fala, né, que 90% dos nossos pensamentos negativos não acontecem. Exatamente. É só uma ansiedade que se acontecer, tu deixa de fazer porque se acontecer. Então é a gente mesmo que bloqueia, né? Construção criativa pro lado ruim, né? Exato. Gláucia, sua mensagem para as mulheres, a gente vai fazer vários cortes desse podcast. Eu realmente espero que ele impacte diversas pessoas nos temas que a gente já abordou. Se você tiver novos conteúdos, eu ainda tenho gravação dentro do mês. Se eu tiver novas perguntas para fazer, fica à vontade para fazer, coloca no direct, movimenta a Gláucia aqui, manda a Gláucia para um monte de outras mulheres para compartilhar essas histórias, né, de vida real. Qual a tua mensagem para quem está vendo a gente? Bom, para as mulheres, né, em específico, já que é o mês das mulheres, a gente está falando para elas, né? Estamos aqui de mulher para mulher. Eu acho que nada supera a tua capacidade de se reinventar, de ter resiliência, porque a vida ela não é um morango. A vida às vezes não vai seguir o fluxo que a gente criou, né? Seguir o plano que a gente fez. Então, nada tira de você essa capacidade de se reinventar. E aí eu vou bater num ponto que eu bato muito como gestora com os meus liderados, né? Perfeito. Se capacita, estuda o que você vai fazer, entre para ganhar, entre para vencer, não entre para saber se vou lá para ver se vai dar certo e se não der certo eu tenho meu plano B. Esquece plano B, foca no teu plano A, faz disso a tua vida, a tua respiração, a tua transpiração. Mulheres, a gente não vai ganhar uma venda porque colocou uma roupa mais justa, uma roupa mais curta, deu risadinha demais. A gente precisa manter a elegância, a postura. Se tá atendendo casal, uma dica, se conecta com a mulher, sabe? Ela faz tanta diferença. Quantas vendas
a gente já conseguiu fechar. Primeiro que a gente sabe que é a mulher que vai decidir. Se o homem não trouxe a mulher, a gente sabe que a resposta dele é: eu vou falar com a minha esposa e volto contigo. Então se conecta com a tua mulher, mantenha uma elegância, saiba o que está fazendo, fale num tom agradável, se vista também de acordo com a tua profissão, porque a nossa profissão também. Hoje ela é uma profissão executiva, mas a gente consegue dar o nosso toque feminino também, né? Então acho que postura, posicionamento, conhecimento vai te fazer, só nisso daí, vai te fazer diferencial hoje aí nesse nicho. Então essa é a minha dica. Muito bom, muito bom. Te agradeço. Obrigada. Não temos vinho hoje, a gente vai brindar com água, porque eu não vou terminar nenhum sem brinde. Melhor.